cavalo no barro assim, e glorifica a Deus por ter conhecido através do irmão Dedé, né? Que é a irmã do irmão Dedé, está ali, meu amigo, a irmã dele, colega, sempre está com a gente ali no Leão de Judá, minha irmã Conceição. Deus abençoe o irmão Dedé, irmão Alexandre também, e o irmão Clarino não tem palavra, né? Com relação ao seu irmão, não é porque está na glória, mas o pastor Daniel é uma pessoa que dispensa qualquer comentário. Deus abençoe a todos, Deus Josué aqui, a esposa do irmão Clarino, e a todos, Gilson, e os irmãos que aqui tem, que a gente já conhece há muito tempo, quando estivemos aqui, morando em Capinópolis, né? Juntamente, né, com o pastor Vanderlei. E o senhor, que lá, aqui a sua, né? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37, vamos ler aqui 2 versículos, e em seguida eu já passo rapidamente, eu vou passar para o irmão Alessandro. Gênesis 37, vamos ler o versículo 35 a 36. Gênesis 37, 35 e 36 diz assim: E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até o Sheol, assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Vamos para frente agora, fazer aqui uma chave. Em Gênesis 47, é só passar para frente um pouquinho, para a gente entender esses 2 versículos aqui. Gênesis 47, versículos 8 e 9. Isso, maravilha. Lemos no 37, agora no 47. 47, 8 e 9 diz assim: E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Que é uma pergunta. E o 9: E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Quanto diz amém? Amém. Pode tomar o seu nascimento. Meus queridos e amados irmãos, nós encontramos aqui na Bíblia esse versículo, dando essa palavra aqui nessa manhã. Os irmãos sabem que na vida de quem serve a Deus, nem sempre é um mar de rosa, mas é maravilhoso servir ao Senhor. Jacó, os irmãos sabem que ele teve 12 filhos, homem e uma mulher chamada Diná. Não dá para dizer o nome dos filhos, porque os irmãos sabem como era o nome dos 12 filhos de Jacó. Mas naquele tempo havia uma bênção que era delegada ao primogênito, e o primogênito aqui era José, era Rubem. Mas os irmãos sabem que Rubem maculou o leito do pai. Ele deitou com Leia ou Lia, ele deitou. Ele macula o leito do pai. E a bênção da primogenitura ali passaria para Judá, para Simeão. Mas Simeão também derrama sangue em Siquém quando vinga o estupro que foi feito pela sua irmã, com os moradores de Siquém. A bênção passa para Judá, mas Judá deita com Tamar. Aleluia. E essa bênção chegou até José. E nós aprendemos, irmão, na vida de José, quando ele tinha 17 anos, é que nós precisamos nem sempre contar tudo daquilo que Deus falou a nosso respeito. Aleluia. Existe muita gente sofrendo, o pastor Clarino, o pastor Nego, porque disse aquilo que Deus prometeu para ele. E eu vim nesta noite dizer para você
Nem conte todos os seus segredos para todo mundo. Aleluia. Nem conte. Ah, mas eu tenho um comércio, esse mês eu vendi 30 mil reais. Não diga não. Conte para o seu marido, mas nem conte para todo mundo, porque o inimigo tem interesse de saber isso, para ele jogar os seus dados informados no maligno. Aleluia, que ele é o maligno. É verdade. E tentar frustrar aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Eu não sei se foi no café da manhã, pastor Clarindo, ou se foi à noite, na janta, quando José conta os sonhos. E a Bíblia diz que José, agora, ele é chamado pelo seu pai para ir lá em Siquém, para levar pão, queijo para os seus irmãos. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que José agora ali, ele é questionado dentro da sua própria casa. Coisa difícil é quando nós somos traídos dentro de casa. Dentro de casa. Os seus irmãos por inveja. Existem duas coisas que nós precisamos aprender nessa manhã. A diferença do cobiçoso, pastor Nego, para o invejoso. O cobiçoso, ele quer ter o que o senhor tem. Só isso e pronto. Se o senhor tem um carro 2010, 2020, marca o Celta, sei lá, ele quer um carro do mesmo, até a marca ele quer. Se pudesse, mandar colocar até a mesma placa, se o Detran, aleluia, pudesse, para dizer que era igual ao do senhor. Só isso. Mas o invejoso é diferente. O invejoso, ele não quer que você tenha. Aleluia. Foi o caso de Caim. Quando Caim pecou, no capítulo 4 do livro do Gênesis, o Senhor disse: Caim, por que o teu semblante está descaído? Eu disse: Senhor, é porque o Senhor recebeu só a oferta do meu irmão, de Abel, e a mim o Senhor me rejeitou. Eu disse: não, Caim, se tu fizeres bem feito, também será aceito a tua oferta. Aleluia. Deus estava dizendo: Caim, vá lá, venda dos frutos da terra, compre um cordeiro e traga para mim que eu vou receber. Até porque, querido, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus nunca fez acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz que Caim, pela sua inveja, aleluia, o coração de Caim, irmão, ele jorrava inveja. Louvado seja Deus. Mas nesta noite o Espírito de Deus, ele vai trabalhar no nosso meio, na nossa vida, nesta noite. Aquilo que Deus reservou para você é seu, ninguém vai tomar. Bom, eu já vi alguém dizer: ah, fulano puxou o meu tapete. Puxou não. Não puxa não, irmão Clarindo. Se o seu tapete, ele tinha 3 metros para você, quando sentar, descansar os pés, Deus vai dar um tapete de uma qualidade melhor e vai colocar um de 50 metros para você passear, para alguém ver que o nome dele é glorificado. Aleluia. Não adianta, querido, não adianta, não adianta. José agora, quando ele chega lá, ele é traído. E a Bíblia diz que jogaram ele na cova, os irmãos sabem, naquela vala. Aparece Rubens e aparece Judá. Judá ali, ele já identificava um tipo, até porque daquela tribo Jesus nasce. Por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Quantos glorificam? Da tribo de Judá. Judá, por isso que o seu nome quer dizer paz, pacificador, louvor. O nome de Judá é louvor. Aquele que dele, quando Jacó abençoa José, lá, Judá, lá em 49 de Gênesis, nós encontramos quando ele diz que as nações te louvarão e o cetro, aleluia, a autoridade não se apartará de Judá, até que venha Siló. A palavra Siló significa aquele a quem Deus pertence. Se você pertence a Deus, dorme tranquilo, porque ninguém há de se levantar quanto aquilo que Deus reservou para a sua vida ou para a minha vida. Mas a Bíblia diz que José agora ele é vendido pelos ismaelitas, vai para a feira. O tempo se passou. Eu quero passar para
O Alessandro, o tempo se passou. Mas quando os irmãos pegam para vendê-lo, pega a sua túnica. Os irmãos sabem que a túnica, não vamos usar com a expressão porque não é isso. A túnica de José, enquanto tem um pregador que diz que a túnica dele tinha as cores das cores do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Fluminense. Não é isso não. A túnica que Jacó contou, ela era manga longa. E a manga longa, os irmãos todos usavam túnica. Os irmãos vê o povo árabe, né, o sheik, eles vão para qualquer um evento, eles vão de túnica e o turbante. Ali é mostrando a fidelidade, até porque eles também são filhos de Abraão, mas com H, aleluia. E não é diferente dos filhos de Israel, que é Sara, mas são filhos de Abraão. Então, quando os irmãos, os filhos de Jacó, eles tinham túnica, mas eram manga curta. Só usava manga longa aqueles que Deus estava dizendo assim: esse eu escolhi e separei para colocar ele em um lugar, em uma função de destaque. Deixa eu ver quem está entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã. Por isso que José tinha manga longa, e os irmãos não gostavam, eles sabiam, aleluia, invejaram. Como que ele diz assim, porque a túnica de José era longa. Tá, era filho de Raquel, da mulher que ele amava. Aleluia, era filho da velhice, como a gente chama lá no Nordeste, era fim de rama. Mas não era porque era fim de rama, era porque na verdade Deus havia escolhido José para uma grande obra na face da terra. Se você veio aqui, Deus te escolheu para uma grande obra, fica fiel a Deus e a sua palavra, que no tempo certo Ele se levanta e age. Ninguém toma a bênção de ninguém na terra, querido. Só toma se pecar, se desobedecer, se sair da presença de Deus. Mas Ele é capaz de ir lá, restaurar, trazer de volta e cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando pega a túnica, rasgou, matou um animal, colocou sangue, chegou e entregou a Jacó. Aí Jacó diz aqui, ele usa a expressão Sheol, lá no Velho Testamento, né? Aleluia, não, ele diz aqui, ele diz Sheol. Ele diz assim, que é o inferno ali, ele diz, descerei ao inferno sem ver o meu filho José. Imagina, irmão, aquele pai, quantos anos ele chorou. Jacó chorou sabendo, ele sabia, o homem Jacó, o pai Jacó, de que o seu filho estava morto, mas o Deus que estava dentro de Jacó, pode dar um glória. Eu sei que dizia para ele, meu filho, você acredita, mas eu posso ainda fazer surpresa na sua vida. Ei, Deus me falou hoje aqui, que você se prepare, que tem surpresa de Deus reservada para a sua vida. Aleluia, tem surpresa de Deus, viu? Jacó aqui, o menino tinha 17 anos de idade. Quando ele pegou a túnica, só a túnica do seu filho aqui, mostrando os meninos invejosos. Como não podia ter uma túnica, matou José. Aleluia, matou, aliás, disse que José tinha sido morto, mas Deus manda José para o Egito. Eu aprendo quando Paulo escreve a Romanos no capítulo 8, versículo 28, quando Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto e segundo o seu propósito. Se Deus tem propósito e decretou na sua vida, você pode glorificar aqui hoje, nessa manhã, porque o Senhor vai se levantar a teu favor e vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Glória a Deus. Se passaram 13 anos quando José tinha, aleluia, se passaram 30 anos de idade. A Bíblia diz que o Senhor se levantou, foi lá na casa de Potifar, tirou o assédio da dona Zuleika. Ah, pastor, não está na Bíblia, isso é só para ilustração, isso é só para entender. A mulher de Potifar foi lá, tirou o assédio da Zuleika, da mulher de Potifar. Aleluia, isso é o extra, né? Mas isso é pano de fundo, né, pastor Clarindo? Mas era mulher de Potifar. Tirou o assédio, e a Bíblia diz, quando ela partiu,
que pegou na túnica de José, que José fugiu, a Bíblia diz, e Deus era com José. Aleluia! Olha, quando Deus é na vida de um homem, de uma mulher, fica tranquilo. Não questione aquilo que tem sido o avesso e o contrário da sua vida. Se você tem consciência que Deus é com você, pode glorificar o nome dele, lavando prato, lavando roupa, fazendo comida, caminhando no hospital, porque ele é fiel e vela para cumprir com a sua glória. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Tirou ele lá e lhe permitiu ele ir para o cárcere. Mas pastor, mas tirou ele? Sim. Aleluia. É porque, queridos irmãos, Deus às vezes permite situações adversas na minha vida, na sua vida, para ele ser glorificado. Aleluia. Ele permite, Deus trabalha às vezes na contramão da lógica. Mandou ele ir para o cárcere. Ali ele fica 11 anos, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Em Gênesis 40, 23 diz assim: o copeiro mor se esqueceu de José, antes, porém, dele não se lembrou. Não é que Deus esquece, irmão, daquilo que você pediu. O esquecimento de Deus para mim e para você é porque Deus está trabalhando pela sua causa. Aleluia. Deus não esquece, pastor. Deus trabalha, irmão Alessandro. Nós pensamos que Deus esqueceu, irmão. Já faz tantos anos Deus usou aquela irmã. Se foi um senhor, vai falar. Agora, se foi a senhora, não vai falar não, viu? Agora, se foi Deus que falou, descansa no Senhor, espera nele, aguarda ele. Aleluia. Eu coloquei um currículo fazia 4 anos lá numa cooperativa que troca uma usina do Dr. João Lira, chamada, quem conhece a Atalaia, chamada Usina Uruba, que era do grupo aqui, quando era do João Lira. 4 anos eu estou com a loja ali vizinho do Tchê. Naquela pandemia o telefone tocou, quando eu olhei era 82 Alagoas. Aí um rapaz ligou, José Bernardo da Silva. Eu disse sim. Ele disse, olha, tem um currículo aqui, você vai fazer 4 anos e agora ele foi contemplado. Aí se cumpriu 8 de Gênesis. Quando Noé entrou no arco, eu disse assim, e lembrou-se Deus de Noé e de quem? Levanta a tua mão. Deus está dizendo nesta manhã que ele lembrou de você nesta manhã, viu? Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus vai arrancar aquele documento, aquela causa, aquele problema, vai falar no coração de alguém e vai trazer de volta aquilo que você tem esperado a todo tempo. É uma palavra profética de Deus aqui para nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou concluir. E a Bíblia diz que Deus agora, quando José, ele entra no cárcere, Deus tira José do cárcere e coloca ele para sentar como governador. Mas quando ele senta como governador, se passaram 2 anos ainda. Ele já estava com 32 anos de idade. Aqui no capítulo 47, a Bíblia diz que quando José, ele estava ali, já tinha comprado parte do Egito para ele, vendendo os grãos. A Bíblia diz que José, Faraó diz, José, vem cá, eu tenho 2 limousines aqui, 2 carros, um é meu. Agora o segundo carro, você vai pegar o velho pastor de ovelha, aquele que alguém disse que tu estava morto, mas Deus vai trazer de volta a verdade, que eu não sei para quem é. Eita, meu Deus do céu. Aqui tem pessoas, me disse o Espírito Santo, que tu está sofrendo por causa de uma calúnia, de uma mentira, mas Deus vai trazer a verdade de volta. Levanta a tua mão, porque ele é Glória a Deus. Deus vai trazer de volta. E a Bíblia diz que ele manda agora o segundo carro na casa do pastor de ovelha, porque era impossível. O monarca não podia trazer para sentar com ele o pastor de ovelha, porque infringia ao Deus padroeiro, principalmente ao Deus Apis, que era o padroeiro do Egito. Era inúmeros deuses. Mas a Bíblia diz, querido, que quando Jacó chega, ele senta aqui na mesa. Na cabeceira estava José, na cabeceira estava Faraó, à direita José, à esquerda Jacó. Aí agora Faraó faz uma pergunta para o pastor de ovelha e diz, quantos são, ó pastor de ovelha, os anos da tua vida? Aleluia. Mas Jacó infringe um princípio. 2 coisas podiam acontecer. Ele podia ser preso e podia ser morto. Aleluia. Porque ele quebrou um protocolo. Ele não respondeu a pergunta que o monarca fez, mas ele disse assim, os anos da minha peregrinação. Aleluia. Ele não disse de vida, da minha peregrinação. Deixa eu dizer uma coisa, nós que estamos aqui, aleluia, nós estamos aqui peregrinando poucos dias na face da terra. Aleluia.
precisamos entender isso, debruçarmos na nossa insignificância. Às vezes não temos uma arrogância. Eu me lembrei quando, aleluia, quando é enviado o primeiro-ministro de Ben-Hadad, Naamã, lá na tenda de Eliseu. Quando ele chega na tenda, ele chega orgulhoso, soberbo, prepotente, porque não queria tomar banho no rio Jordão, mas queria o Albano e o Farbá. Aí Deus olhou e disse: te coloquei uma lepra para quebrar-te o teu soberbo e o teu orgulho na tua carne. Mas como tu és soberbo, eu vejo outra doença em você, que é o orgulho, que é a doença do espírito. Aleluia. E mandou o seu junto e disse: comandante, não se preocupe, não vá dar mergulho. Quando ele mergulha, Deus tirou, quebrou, arrancou a doença do orgulho. Mas quando ele é sarado, ele disse: eu quero 2 caçambinhas de terra que eu trouxe aqui, algumas carrocinhas para levar lá para a minha cidade. Aí o Senhor disse: eita, esse homem agora ainda tem alguma coisa para fazer. Deus ainda estava dizendo assim para ele: ainda tem uma doença que eu preciso curar em você. O que é? Era a doença da idolatria. E ele disse: sim, lá onde eu congrego, lá na Síria, eu tenho lá um templo, eu adoro a um determinado Deus, e esse Deus, ele toca na minha perna, eu me curvo, aleluia, e eu adoro, é uma divindade que eu adoro lá. Me ajuda aqui a lembrar o nome daquele Deus que sumiu aqui, aleluia, eu adoro ao Deus. E ele disse: não tem problema não, mas a partir de hoje, aleluia, quando eu chegar lá no comando, que eu sou comandante de Ben-Hadad, nenhum dos meus oficiais e dos meus súditos não vai adorar a outro Deus, a não ser o Deus da terra de Israel. Levante a tua mão nesta manhã, você que veio aqui nesta noite, nesta manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Guarda esta palavra. O tempo passou, 13 anos, José senta na mesa. Com 15 anos depois, Jacó senta ao lado do monarca Faraó. É Deus dizendo para nós nesta manhã, aleluia, a exaltação. Não vim aqui pregar um evangelho de prosperidade, mas nós temos pela Bíblia promessa de Deus que podem ser cumpridas na nossa vida aqui na terra. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.